Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Tê do Empreender. E como a gente falou na semana passada, a gente começou com o pessoal da odontologia, dois amigos nossos, o Paulo e a Fabíola. E essa semana a gente falou que ia falar sobre advocacia. Esse mundo tão... Tipo assim, a gente vê tantos advogados, tantas pessoas que estão se especializando e mostrando seu trabalho a cada dia mais. Então, hoje eu trouxe um amigo também, de muito tempo, o Matheus Ferreira, uma pessoa que eu confio tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional nele. Então, é uma pessoa que eu sei que tem muito conhecimento para trazer para a gente. Matheus, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Não o convite, ao contrário, por ter aceitado o convite. Agradeço demais. E já gostaria de perguntar como você começou na carreira do direito. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, fico extremamente honrado. É um prazer estar aqui pelo convite feito por você, né? Longos anos de amizade. E quando a gente alonga isso aí ainda mais através das nossas vidas profissionais, né? A gente conecta a vida pessoal com o profissional, as relações se estreitam ainda mais, né? Bom, minha vida de advogado começou sem querer, digamos assim. Eu, durante todo o período de faculdade, eu fiz estágio. Desde o meu primeiro dia de aula, eu fiz estágio. Eu quis correr... Nossa, que bênção, né? Sim. Eu quis correr para poder procurar algum tipo de emprego na área. Porque meu pai é também um comerciante da cidade. E eu não era muito dos mais chegados para querer trabalhar lá não, sabe? Seguir os passos do pai, não. Eu queria fugir e tal. E eu sabia, como meu curso era noturno, eu sabia que se eu não procurasse algo para fazer ao longo do dia, eu ia acabar tendo que ajudar, eu não queria isso. Não pela ajuda propriamente dita, mas é porque eu não gostava do tipo de trabalho a ser feito. E aí eu logo fui atrás. Fui atrás de gente da família que já estava na área, não consegui, não precisavam até então. E depois fui atrás do fórum da cidade daqui de Inhumas, para ver se tinha vaga de estágio lá e tinha disponibilidade de serviço voluntário. E aí eu fiz então o serviço lá durante 2 meses. E nesse período em que eu estive exercendo o estágio voluntário, eu conheci uma amiga que eu tenho até hoje, a Grace L., que era apaixonada no serviço da Polícia Civil. E aí ela fazia o estágio lá no fórum, cumpria 5 horas diárias, que eram previstas no contrato do Tribunal de Justiça. E assim que ela saía, ela ia para casa, almoçava e ia para a delegacia para fazer o estágio lá. Porque ela gostava. Então vocês faziam estágio juntos? Fazíamos estágio juntos lá no fórum. No fórum aqui, né? E aí ela fazia voluntário sozinha lá na Polícia Civil. Ela e mais 2 estagiárias, também voluntárias. Uma delas é a Aline, você conhece? Ah, conheço. Isso. E aí chegou o delegado novo na cidade e conseguiu 5 contratos de estágio. Contratou as 3 meninas voluntárias. E pediu a Grace que indicasse outras 2 pessoas. E ela perguntou se eu queria. Né? Lá no tribunal eu era voluntário e a partir de então eu seria contratado. Uma das coisas que foi motivo de empecilho no início foi justamente o período, porque os contratos de estágio geralmente são para 5º período em diante. E você estava no início da faculdade? Nossa. Então ainda estava no primeiro período quando você foi convidado? Sim, porque eu comecei o estágio, foi final de fevereiro. Foi exatamente no meu primeiro dia de aula. Foi no final de fevereiro, pós-carnaval, quando realmente começou o semestre da UFG. E aí eu fui, então, pro fórum, fiquei de final de fevereiro até final de abril. Então... Comecei em maio, acho que dia 2 de maio de 2011 na Polícia Civil de Inhumas. E fiquei lá por 2 anos e 8 meses. De lá eu tinha feito um concurso de estágio, eu já estava no 6º ou 7º período, não me recordo bem. E eu não recordo porque os meus períodos de faculdade foram uma bagunça. Isso é verdade. Porque foram 2 greves enormes na faculdade, né? Acho que você ia formar em 5 anos, formou em 6... 5,5. 5,5. De tanta greve, né? Exatamente. Nós tivemos uma primeira greve de mais de 100 dias e a segunda greve de quase 5 meses. Nossa E foi senhora. justamente, curiosidade de falar lá dentro, que quando a faculdade queria que nós fizéssemos aquele exame, eu não lembro ao certo, o exame que avalia o ensino eu superior. esqueci. FI alguma coisa? Eu não INEP? Né? Não, não é INEP é o órgão.
o ENAD. ENAD. Isso, é o ENAD. E aí era o ano de nós, da nossa sala, né? Da nossa turma, fazer na UFG. Nossa. E a gente decidiu boicotar esse ENAD. Maravilhoso. Porque passam 5 meses de greve naquele ano, mais de 3 meses em anos anteriores. E veio pedir pra gente avaliar a faculdade por meio de prova? Ah, por favor, né? Então, e nós fizemos um movimento que não vem ao caso. Enfim, e teve sucesso, inclusive, o movimento. Nossa Senhora! Estudante de Direito. É isso que eu ia falar. Como diria o motorista de ônibus que levava a gente, não existe gente mais encrenqueira. Quando a gente queria mudar o motorista e a gente foi atrás de outra empresa, ele perguntou, estudante de Direito? Não levo. Não vou levar, porque vocês são encrenqueiros demais, sabe? É que eu sei que vai me dar problema, então, próxima turma. Exatamente. E aí eu fiquei, então, 2 anos e 8 meses na Polícia Civil, prestei o concurso de estágio do Tribunal de Justiça e voltei para o Fórum de Inhumas como estagiário contratado pelo CIE, através do Tribunal de Justiça, né? Então, fiquei no fórum por 2 anos e 10 meses. Os contratos de estágio geralmente têm uma duração de 2 anos apenas, mas aí eu terminei o estágio, eles me contratavam em comissão por algum outro órgão público que era parceiro, para que eu continuasse. Assim, o delegado que então estava aqui quis que eu continuasse a trabalhar, e o juiz também. Eu trabalhei dentro do gabinete, então tive muita experiência quanto a isso. Quiseram a minha mão de obra, por lá fiquei. E aí, quando foi em junho de 2016, eu colei grau e decidi, falei assim, vou decidir o que eu vou fazer depois. Depois, aquela velha indecisão, né, de quem está no curso de Direito e depois de se tornar bacharel em Direito, não sabe o que fazer, né? Eu tinha uma certeza na vida. Eu queria terminar a faculdade, por isso eu adiantei meu TCC. Fiz isso o quanto antes. E queria a OAB, porque o diploma do direito é a OAB. É verdade. Não é o diploma da faculdade, né? É a habilitação profissional. Ah, mas eu não quero ser advogado, eu quero um outro concurso que não precisa de OAB. Não interessa, todo mundo vai perguntar se você tem OAB. Então, pior que é verdade. Esse diploma. Não sabia se eu ia seguir a carreira ou não, mas eu queria esse diploma. E aí, fiz o exame da OAB no 10º período, eu colei grau em 1 semana, o resultado da segunda fase da OAB saiu na semana seguinte. E aí eu fui aprovado logo no primeiro exame que eu fiz e deixei lá. Não requeria carteira porque eu não sabia se eu ia seguir a profissão ou não. Fiz uma viagem com os meus avós para visitar meu tio que mora fora. Quando eu voltei, tinha proposta do Dr. Hugo Mendanha para que eu fosse para o escritório dele para advogar. E aí fiquei naquela, né? Vou, não vou. Eu sempre falei, eu acho que você se lembra muito bem disso nas diversas conversas que nós tínhamos durante a nossa vida, né? Fazendo planejamentos para o futuro, né? Eu falei muito isso com você. Eu prefiro trabalhar para mim mesmo, ganhando um salário mínimo, do que ganhar o mesmo tanto trabalhando para outra pessoa sem nenhuma perspectiva de futuro. Sim. Eu sempre falei isso. E eu cheguei nesse momento de tomar essa decisão. E aí eu falei, poxa vida, se eu me sujeitar a esse estágio que eu ganho um salário mínimo como cargo em comissão para fazer o mesmo serviço de assessor, e naquela época eu não tinha expectativa de ter o cargo de assessor, porque os assessores ainda estavam contratados, não iam sair, né, não tinha um porquê. Se eu me sujeitar a isso, eu vou contradizer tudo o que eu falei durante o meu período de faculdade. Então, é melhor que eu cumpra isso, eu vou tentar investir. Aceitei a proposta do Dr. Hugo, para ir para o escritório dele, e comecei então... Foi contra o que você falava? Não, foi... Não foi, né? Porque... continue. Mais ou menos, porque assim, a proposta do Dr. Hugo foi para que eu fosse para lá para ser um advogado independente. Entendeu. Né? Então, eu ia ser um profissional liberal dentro do escritório dele. Eu ia trabalhar junto com ele, ia ter minhas próprias causas. Então, assim, o dinheiro que eu ia ganhar ia depender do meu esforço. Sim. Sabe? Então, logicamente, nos primeiros meses ia até ser menos do que um salário. Mas eu ia trabalhar para mim. Eu não ia ficar perdendo tempo trabalhando para alguém onde eu não ia ter uma perspectiva de futuro. Sim. Então, eu acredito que foi a escolha justamente que eu defendi ao longo da minha vida acadêmica, né? Investir no meu nome. Ao mesmo tempo, eu acabei indo para o escritório de um advogado já conhecido. Na cidade. Né? Então, eu não investia só no meu nome. Eu até tentava fazer isso, mas eu ficava muito arraigado
ao dono do escritório, que detinha toda a fama na cidade. E acabava que no final você ajudava ele nas causas dele ou não? Sim, era a minha contrapartida, inclusive. Eu não pagava aluguel na sala do escritório e a minha contrapartida era ajudá-lo nas causas dele, entendi. Sabe? Então, foi uma mão lavando a outra por muito tempo e uma parceria que deu muito sucesso. Eu sou grato ao Dr. Hugo até hoje por tudo que ele me fez, porque eu aprendi muita coisa lá. Porque, prestem atenção, eu falei o histórico aqui de atuação em órgão público. Sim. Em Polícia Civil e Tribunal de Justiça. Que eu aprendi muito a prática de processo, que é necessário para a advocacia. Mas o trabalho da advocacia em si, eu não sabia. Não sabia, eu passei por 2 meses muito rápidos no escritório da Rafa, que é a esposa do meu primo, né? E onde meu primo também ajuda em algumas coisas. E eu aprendi mais serviço administrativo, não foi jurídico. Então, eu não sabia absolutamente nada da advocacia. Eu estava do outro lado da moeda e é literalmente isso. Enquanto no gabinete e na Polícia Civil eu estava do lado processual, que acusa ou que julga, que decide a vida dos outros, do lado de cá, eu estava do lado da defesa, ou que pede, ou eu defendia, ou eu pedia as coisas. Isso fez diferença até na própria digitação das minhas petições, porque eu estava acostumado a digitar dentro do gabinete, que foi meu último estágio, determino, né, mando que faça isso, aquilo. Enquanto na advocacia eu tenho que solicitar. Então tem uma diferença, né? Então eu tive que me adaptar demais a isso, porque eu não mandava em mais nada. Né? Você tinha que quase implorar para as pessoas. Exatamente. Então houve essa diferenciação. E aí eu falo que eu caí meio que de paraquedas na advocacia, porque eu nunca tinha me planejado para isso. Só que eu sabia que se eu ficasse no fórum, almejando até uma assessoria para algum juiz, talvez porque eu trabalhava ou algum outro de outra cidade, eu tinha que escolher o caminho do concurso público. Primeiro, porque esse tipo de contrato, ele impede de advogar. E se eu não posso advogar, se eu vou ficar como assessor, eu não vou ficar sendo assessor a vida inteira. Sim. Eu preciso investir em outra coisa. Então, eu teria que escolher a carreira da advocacia. Do concurso público. Investir no concurso público. E aí... E não era algo... Eu conhecendo o Matheus como conheço, nunca foi algo que atraiu tanto, né? Não foi. Porque assim, é um serviço mais burocrático, não tem tanta dinamicidade, apesar de eu ser uma pessoa que gosta muito de rotina demais, tudo é excesso, né? Então rotina demais eu não gostava. E aí me enveredei para esse lado da advocacia, literalmente. Vamos ver no que dá. E eu acho que tá dando certo. Graças a Deus. Até agora é a impressão que eu tenho. Então foi quando tudo começou, foi dessa forma. No escritório de um advogado já conhecido há mais de 10 anos na cidade, que me abriu as portas, tanto do escritório quanto da profissão. Me apresentou para a classe, né? Tem muito disso. Eu não sei se existe nas outras profissões, tão quanto na OAB, porque a OAB é uma das características dela, que faz uma instituição extremamente consolidada, é que ela nasce junto com a democracia, né? Ela é prevista na nossa Constituição, a essencialidade do serviço do advogado. Então, isso nos torna cada vez mais sólido. Então, todo o exercício da nossa profissão é garantido dentro da nossa Constituição. E isso faz com que a profissão consiga, por mais que todo mundo fale, todo mundo é desunido, mas dá um sustentáculo para que aquela classe ali se erga. E você precisa estar inserido ali, não só pela habilitação para trabalhar, mas fazer parte daquela classe para que você seja reconhecido, tanto pelos colegas quanto pelos clientes. Então foi onde eu tive essa oportunidade de abrir o seu leque para ser introduzido dentro dessa parte da classe, também no campo profissional quanto aos clientes, né, no mercado de trabalho em si. Então foi quando tudo começou. Ai, que ótimo, então. Então, eu conheço boa parte da história do Matheus e eu acho super interessante como foi essa evolução dele no tempo. E hoje eu sei que você não trabalha mais com o Dr. Hugo Mendanha, né? Não. Hoje ele saiu e hoje ele tem um escritório próprio, né? Um escritório de associados. Exatamente. Então, assim, qual foi a maior diferença que você sentiu ao sair de um escritório, igual você falou, do Dr. Hugo, que ele
possuía toda uma gama de clientes, ele te apresentou a clientes e outros profissionais da área. Como foi sair disso, de às vezes dessa comodidade, não é uma comodidade, mas um fator importante, né? Que, igual você falou, é importante você ser reconhecido na sua profissão. Sim. Como foi sair disso e ter seu próprio escritório agora? Você é um escritório com mais 3, vocês são 4 ao todo, isso, né? Exato. Bom, é comodidade, por isso que eu já logo fiz a intervenção, porque pelo menos no meu caso foi, não posso generalizar, mas no meu caso foi sim comodidade. Eu fiquei lá setembro, outubro, novembro, dezembro, 3 anos e 3 meses que eu fiquei com o Dr. Hugo Mendanha. E aprendeu muito? Muito! Nossa! Como você falou, você não tinha experiência na advocacia, tipo, particular, não sei nem se é esse o termo. Serve. Eu não tinha realmente experiência nenhuma na atuação como advogado, né? E aí eu aprendi muita coisa lá, mas senti uma necessidade de investir no meu nome. Por quê? Eu tinha percebido no ano de 2019, primeira coisa, uma dificuldade financeira. Por descontrole mesmo. Descontrole de gastos ali. Na verdade, é bem descontrole por falta de planejamento. Foi isso. Eu me planejei contando que eu teria recebimentos, né, os proventos, nos meses seguintes. E aí eu não tive. Entendi. Então, como eu não tive, os compromissos futuros ficaram extremamente arrochados. Provavelmente o Matheus não tinha uma reserva de emergência, mas a gente fala disso mais tarde. Não tinha. Na verdade eu tinha, só que eu tinha um investimento muito importante para fazer, porque eu não tinha meu carro próprio, isso já estava uma situação gritante, porque eu usava o carro do meu pai, estava ficando cada vez mais difícil. E aí eu investi em algumas opções de lazer e eu tinha que investir isso também no carro. E acabou juntando tudo e eu tive que fazer tudo no mesmo momento. Então, o carro que eu me programei para comprar à vista, eu até comprei à vista. Só que, ao fazer isso, eu fiquei muito descapitalizado, onde faltou até a reserva de emergência. Então, eu fiquei patinando durante muito tempo, apagando fogo. Consegui honrar com todos os meus compromissos. Meu score continua maravilhoso. E o Matheus, gente, é aquela pessoa assim que ele te deve R$1, ele vai fazer questão de ir na sua casa e te pagar R$1. Então eu sei que ele é muito correto com as coisas dele. Sim. E aí, mas por ser assim, eu tive que apagar fogo, porque era o que eu recebia, era o que eu pagava. E às vezes o que você tá esperando receber, não recebeu. Não recebia, exatamente. Contava com ações entrando e essas ações não entraram. Faltou planejamento, simples assim. Então foi a primeira coisa que começou a me incomodar. E eu acho que fomos acometidos todos, né? Eu, o escritório onde eu estava e talvez até a cidade, o país como um todo, por essas dificuldades financeiras. E eu me vi na necessidade de fazer um planejamento. E me vi na necessidade também de gerir aquilo como empresa que até então eu não fazia. Porque não era uma empresa minha. Eu, apesar de ser um profissional independente dentro do escritório, como eu tinha uma contrapartida ali dentro, eu me via mais como um funcionário do que como parte daquele escritório, né? Até porque eu falava, o escritório é do Hugo, não é meu? Você às vezes não tinha uma responsabilidade, tipo assim, uma responsabilidade maior, tipo assim, o escritório é dele, então eu não tenho que pagar o aluguel, eu não tenho que fazer Talvez, isso. Sim. Eu tentava o tempo todo considerar aquele escritório como se meu fosse, com cuidados, por exemplo, né? Às vezes uma obra de manutenção, de cuidados com o jardim, o Hugo não se importava e era eu que estava correndo atrás para poder fazer, porque eu queria que ficasse bonitinho, era o local do meu trabalho também. Sim. Mas a responsabilidade como um todo do escritório, eu não sentia, porque parece que eu não via meu nome lá na porta, apesar do meu nome estar lá na porta. Ele estava como advogado, não era como nome de escritório, mas eu acho que isso, psicologicamente falando, não era introduzido para que eu me reconhecesse ali, entendeu? Como parte do todo. Exatamente. Então eu via mais como funcionário. Então, perceba no meu discurso que é algo pessoal. Né? Às vezes as pessoas ficam especulando, né? Mas por que você saiu? Houve algum descontentamento? Não, todos os meus fatores foram pessoais, sabe? Ao contrário, eu tenho ações com o Dr. Hugo até hoje. Eu tenho ações com os outros advogados que lá estão até hoje. Eu estava lá na semana passada.
falando com eles, conversando com eles. As pessoas muitas vezes elas pensam que tem que ter uma briga por trás de uma mudança de vida, né? Exatamente. Agora, qual foi a diferença? Os meus sócios atuais me convidaram para compor uma sociedade. Eles já tinham uma uma sociedade. estrutura física, tá. né? E já tinha uma sociedade não constituída de forma real, né? Era mais uma parceria ali, uma força de trabalho. Não, vamos nós dois aqui que somos irmãos, com você que é amigo, e vamos trabalhar juntos. E eram só os 3. Entendi. E aí o terceiro passou no concurso, que ele não pode advogar, mas ele não quis abrir mão do escritório. Ele não atua, ele tinha o AB, está suspenso por conta do concurso, ele não atua, mas não quis abrir mão porque ele pretende, ele almeja um concurso que ele vai poder advogar, então ele quer voltar. Ah, entendi. Você entendeu? E aí ele não quis abrir mão do escritório, e por ser muito querido e muito próximo dos meus sócios, falou, não tem problema, vai, segue a vida, quando você puder, você volta para cá. E manteve o nome dele na sociedade. Entendi. E aí, quando me fez o convite, inclusive me foi colocado essa situação, e eu falei, sem problemas, não tem objeção nenhuma, afinal de contas a gente soma forças, né? Então hoje nós somos 4, que são 3 sobrenomes, mas de 4 pessoas. É porque 2 são o mesmo sobrenome, né? Isso, 2 são do mesmo sobrenome, então são 3 sobrenomes, 4 pessoas como um todo, mais 3 que cuidam da sociedade. Entendi. Porque, né? é o que é concursado. Isso, o concursado ainda não está, ele vem quando for oportuno. Né? Mas a gente tem lá para poder, quando ele puder vir. Então, assim, eles me convidaram para que eu somasse forças para trabalhar, são da minha idade, tinha um projeto de expansão para poder crescer, investir no próprio nome. Coisa que eu não via no trabalho anterior. Porque, afinal de contas, o Dr. Hugo já tem um nome consolidado, isso não é segredo para ninguém. Não, né? Para quem é da cidade sabe muito bem disso. Então ele já tinha o nome dele consolidado no mercado de trabalho, as pessoas já o reconheciam, me reconheciam por causa dele. E você não queria isso? Eu queria que me reconhecesse como por você. Deus, né? Então eu vi essa necessidade. E aí foi quando eu falei, opa, peraí, eu preciso investir no meu próprio nome e aqui talvez seja a oportunidade. E quando eu tomei essa decisão, eu hoje consigo visualizar que foi a melhor que eu podia tomar, porque realmente faz toda a diferença. E estar com alguém, para alguém, é diferente do que estar para si só. Principalmente quanto à responsabilidade. Então você sai daquela zona de conforto, daquele comodismo, para investir em você, e aí pesa. A responsabilidade vem e você fala assim, poxa vida, depende de mim. Agora eu que tenho que fazer mais. Exatamente, eu que tenho que fazer. Se eu não fizer, se eu não acordar cedo, se eu não dormir tarde, se eu não procurar melhorar, se eu não me especializar, eu não vou conseguir sobreviver. Então depende de mim. E isso, gente, faz uma diferença. Uma diferença. Que assim, o problema financeiro vivido lá atrás era desse tamanho. Fica desse tamanhozinho. Ao mesmo tempo, é extremamente satisfatório. Muito satisfatório. Porque você vê, quando você começa a ver resultados, é igual filho, né? Você vai, as pessoas costumam dizer que é igual filho. Você vê o resultado ali, sua criação. Eu não sou pai para poder dizer, né? Tem amigos que são, mas eu não sou. Né? Ainda não somos? Mas assim, fazer uma obra, né? Tipo uma obra de arte, você olha lá quando você está pronto, poxa, que orgulho de ter feito isso. Quando você vê o seu trabalho concluído, o escritório indo bem, dá aquele orgulho. Aquele orgulho, né? Então, a diferença eu acho que está justamente na responsabilidade. Sair da zona de conforto para investir em você e puxar para você responsabilidades que são necessárias para alavancar a sua carreira. Não, amei isso, essa colocação do Matheus, porque muitas vezes a gente fica ali na zona de conforto, né? E pra ele estava, né? Igual você falou, pra ele estava, tipo, tava ali com o Hugo, uma pessoa que já tinha um nome e tudo mais, e ele quis sair disso. Então, gente, tipo, com certeza não foi fácil no início, mas é lutar, se você não começar a fazer, você nunca vai conseguir seus objetivos. Então, é começar.
Se o Matheus não tivesse dado o pontapé inicial, não ia ser a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, que iam dar esse pontapé pra ele. Ele tomou decisão e foi, e seguiu em frente. Isso é tão verdade, porque assim, ninguém poderia tomar essa decisão e dar o pontapé inicial por mim. Mas todas essas pessoas citadas pela Tainara foram essenciais para eu tomar a minha decisão. Né? Eles não podiam fazer por mim, mas quando eu tomei a minha decisão, foi neles que eu me apoiei. Sim. Eu fui neles em primeiro lugar. Olha, vai ter uma mudança de vida aqui. Eu vou mudar o caminho. Vou começar a fazer tal coisa. Eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso do apoio, porque eu preciso ter para onde correr. Então, quando eu tive esse apoio, e eu sou extremamente cauteloso, você sabe bem, quando eu tive a certeza desse apoio e de que eu poderia ir com segurança, porque tudo é inseguro, você não sabe o que vai encontrar lá na frente, pode dar muito certo, mas pode dar errado demais. E se der errado, tudo bem, gente. Não se desesperem, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte financeira, que é a parte que a gente gosta. Eu gosto muito de história também, eu adoro estudar história e eu sei história bastante do Matheus e eu espero que vocês tenham gostado, porque foi história de superação, foi história de recomeços. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da parte financeira, a parte que pega. Você hoje está no escritório, como você mesmo disse, lá no Hugo Mendanha você não tinha despesa de aluguel, não sei se você tinha despesa de internet, alguma coisa assim do tipo, água, energia, essas coisas. Mas você passou por um escritório de vocês. Você hoje possui esses gastos é dividido, é rateado, como que é? Quais são esses gastos que vocês possuem? Despesas fixas, despesas variáveis? Entendi. Vocês que cuidam disso ou vocês também contratam uma pessoa para fazer isso? Certo. Bom, lá no escritório do Dr. Hugo, eu passei a ter essas despesas nos últimos meses de trabalho. Tá. Foi por volta de setembro, se eu não me engano. Agosto, setembro. E a gente dividia... E isso impactou meu orçamento, coisa que eu não tinha antes e que eu já estava vivendo, como eu disse para vocês, aquela questão da dificuldade financeira por falta de planejamento. Aí veio mais isso também que me deu uma arrochada um pouco mais. Agora, quando eu fui para o escritório, eu sabia que isso era inerente ao momento de você trabalhar sozinho. Se você vai constituir seu próprio escritório, você tem que ter essas despesas, né? No nosso, nós temos sim, nós fazemos todas essas despesas. A gente tem uma vantagem de não ter aluguel, porque o escritório foi construído na frente da casa dos pais dos meus sócios. Entendi. Então, quando eu fui convidado para a sociedade, a sede do escritório já existia. Tá. E até por essa razão, existe uma diferença das participações, tanto nos lucros quanto até nas despesas. Né? Tá. Porque seria uma forma de compensação. Entendi. Né? Uma vez que eu não contribuí em nada na construção do escritório, da estrutura física. Da estrutura, do concreto mesmo. Exato. E aí nós dividimos essas despesas, sim, e dividimos as receitas também. Tá. E temos a receita dividida da seguinte forma: a receita do advogado e a receita da sociedade. A gente diferencia isso. Então, se você nos contrata e nós estipulamos um valor de honorários, desse valor de honorários nós temos a parte que vai para o advogado, que captou ou que executou a ação judicial, e a porcentagem que vai para a sociedade de advogados. Então, por exemplo, pode ser que um dos seus... Eu te contratei como meu advogado, mas por meio da sua empresa. Então, pode ser que os outros 3 que nunca participaram, nem olharam o meu processo, vão ganhar mesmo por causa dessa sociedade. Eles podem nunca ter nem aberto o meu processo para ler, mas eles vão ganhar em razão disso. Sim. Entendi. Sim. Porque aí a gente fraciona, né, demais. Mas vem aí o recebimento dos honorários a partir do contrato, né? E aí eu vou ser a pessoa que levou a ação para o escritório. Você me conhece. Você foi lá para o escritório através dessa nossa amizade. Então, você tem o Matheus como referência. Sim. Concorda? Concordo. Eu recebo por isso. Entendi. Mas o assunto que você levou ao escritório, eu não domino. Eu não sou especialista na área, não tenho essa especialidade. Não sou eu que vou fazer a ação judicial. Por essa razão, vai ser um outro sócio. O outro sócio recebe pela execução.
Eu recebo pela tá. captação, o outro sócio recebe pela execução. E? Parte e parte. Mas não dividimos todo o honorário ainda. E tem uma parte que vai todo para a sociedade. Para a sociedade como um todo. Entendi. Né? Que nessa sociedade como um todo, por enquanto, não está incluído aquele sócio que eu falei, que está fora por conta do concurso. Ele não recebe nada, nem despesa, ele não tem despesa, nem tem receita. Né? Tem ali o nome dele. E lá na frente tem essa as receitas para a sociedade. Das receitas da sociedade, a gente paga as contas. Tá. O que sobrar é o lucro de todos. Entendi. Porque, por enquanto, quem lucrou foi captação, execução. E aí, a sociedade, então, o lucro da sociedade já abatido a despesa, obviamente, é o que divide para os outros 3 advogados de uma forma que nós temos lá pela contribuição de cada um no escritório. Gente, amei essa divisão. É tudo organizado, meu Deus do céu. Planilhado. E somos nós que fazemos, você perguntou, eu não falei. Meu Deus do céu. Porque advogado é aquele, né? Assim, eu falo pelo Matheus, tá? Não tô generalizando, senão tem gente que não vai ficar. Mas chegou a conta no restaurante, na época que podia, né? Não, o pessoal das exatas faz. Aí sempre sobrava pra mim, pra Fabíola, que mesmo sendo da área de biológicas é ótimo em matemática. Então, viu quando a gente fala assim que todo mundo dá conta de fazer, gente? Tipo assim, Matheus, eu tenho certeza que não tinha um contato com planilha antes, não sei. Não, sou péssimo com Excel, inclusive. E hoje sabe fazer. Se precisar fazer, ele vai fazer. Então, ele deu o seu jeito. Você viu o tanto que eles fracionam esses honorários, né? Que vocês recebem. Então, tipo assim, se não for organizado, um vai passar a perna no outro, um vai ganhar mais que o outro. As despesas não vão ser cobertas. E a gente sabe o quanto que hoje despesa é algo que tem que pagar, né? Exatamente. Infelizmente, os boletos, vida adulta chega, os boletos chegam juntos, gente. Então eu gostei bastante dessa forma que vocês organizam. E assim, hoje você se vê como pessoa física e como pessoa jurídica? Você tem essa diferenciação na sua vida? Tanto pessoal, você, Matheus Ferreira, pessoa física, eu tenho esse valor de dinheiro. Matheus Ferreira, pessoa jurídica, eu tenho esse montante de dinheiro. Tem? Tem. Antes não tinha. Hoje eu tenho. Na verdade, para o advogado, eu acho, e talvez por profissional liberal como um todo, a gente nunca tem dinheiro. Sabe por que a gente nunca tem? Porque a gente nunca sabe quanto vai receber no mês seguinte. É isso que eu fiquei pensando. Então, a gente fica sempre preocupado. Poxa vida, esse mês tá bom, mês que vem também vai ser, mas o outro eu não sei como. E as contas serão as mesmas. Então, a gente sempre guarda. E meu pai, eu criticava tanto meu pai, tadinho, e ele estava coberto de razão. Eu fui um dos pioneiros lá em casa a usar cartão de crédito. E aí meu pai falava que cartão de crédito era coisa para quem não conseguia controlar as próprias contas. E eu, como sou extremamente controlador, né, com essas coisas, eu usei o cartão de crédito justamente para isso, para poder controlar as minhas contas. Ele é que controla, porque o que eu compro ali, eu sei o que tem na fatura, eu olho no celular, resolvo rapidinho, né? Na época ainda não era nem não tinha tantos smartphones, chegava a fatura em casa, e eu tinha controle a partir disso. 1 de 2, né? 1 de 5, 1 de 10. 10 de 10, pronto, é a última. Sim. E aí, eu antes não tinha essa diferenciação, mas hoje tem. Hoje nós do escritório temos o nosso caixa e o dinheiro para cobrir as nossas contas, e eu tenho dinheiro na minha conta física, de pessoa física, que eu tenho para os meus gastos. Ao mesmo tempo, se acontecer alguma coisa aqui com a pessoa jurídica, ou precisar fazer um aporte, eu preciso ter reserva aqui. Então, eu tenho essas contas desvinculadas, dinheiros separados. Então, você tem 2 contas? Sim. Ótimo. 2 contas. Mas é sempre aquele receio. Uma urgência pode surgir para a minha vida pessoal e uma urgência pode surgir para a vida da pessoa jurídica também. E aí, se a urgência da pessoa jurídica não tiver como ser suprida com o dinheiro dela, até propriamente da reserva que existe, eu preciso suprir aqui, ó, se eu quiser manter o meu empreendimento. Então, tem que ter reserva aqui e reserva aqui. Não, e isso tá totalmente certo, gente. Não, sim, imprevistos acontecem, pode ser, a gente até fala que as despesas variáveis, pode ser, o Matheus tem
aquelas contas todo mês. E pode ser que um dia a mesa do escritório dele quebre por algum motivo e ele tenha que desembolsar um valor muito grande. Sim. E aí? Ele não tem dinheiro na reserva, no dinheiro dele da pessoa jurídica. Ai, não vou pegar da pessoa? Não tem problema, gente. Desde que você tenha controle sobre isso. Pra poder repor. Pra poder repor, entendeu? Então, É um empréstimo. tudo bem. É um empréstimo pessoal, de pessoa... A gente sempre fala muito sobre... Você tem que ter diferenciação. A partir do momento que você diferencia o que é sua pessoa física e pessoa jurídica, você consegue controlar tudo. Exato. O problema é que quando você mistura... Eu acho que você fazia isso no início, né? Mesmo trabalhando, tipo, com o Hugo, você... misturava, tipo, ver pessoa física, pessoa jurídica, o dinheiro entrando, e você ia gastando, pagando. Eu não tinha motivo para investir na pessoa jurídica, porque eu não vivia dentro dela. Sim. Né? O escritório não era meu, a sala já estava montada, o investimento que eu tinha que fazer era necessariamente da sala, ali, do ar-condicionado, da mobília, que meus pais me deram no início da carreira. Então eu não precisei desembolsar nada. O que eu lucrava era para aquilo ali. Eu não fazia investimento no meu nome em específico, a não ser um curso, alguma coisa assim, que é coisa que a gente consegue cobrir com tranquilidade. Então não havia essa preocupação de investir em alguma coisa. E, Matheus, você falou sobre os honorários. Então, hoje vocês não têm um prolabore de cada um. Vocês recebem por honorários. Se entra ação, vocês ganham. Se não entra, ninguém recebe. Exatamente. Entendi. Não tem como ter esse... Não pelo menos por enquanto. Né? Na nossa sociedade é muito recente, eu até não falei isso. Nós constituímos a nossa sociedade em janeiro de 2020. Então ela é neném. Não, baby. Tem 8 meses, vai completar 9 na semana que vem. Então, tudo no início é um pouco mais difícil. A gente começou, obviamente, com caixa zerado, às vezes nem zerado, né? Negativado, porque a despesa vem. Então o caixa, não tinha nada no caixa, a gente tinha que fazer a despesa do escritório. Então no início eu precisei fazer sim investimento pessoal com a minha pessoa física, né? Vamos dizer. E aí eu fiz, até que chegou ao ponto agora que nós tivemos recebimento suficiente para fazer uma reserva de emergência. Nossa, que ótimo. Dentro da nossa conta da empresa. Então nós fizemos uma previsão do que seriam as despesas que nós íamos ter durante 6 meses. A gente adora isso, porque eu não sabia disso. É novidade para mim. É verdade. Nós fizemos então um planejamento de 6 meses. Exemplo, vamos supor que é R$100 por mês, então há 6 meses eu tenho uma despesa de R$600. Sim. Então eu preciso ter R$600 guardado nessa conta para sobreviver durante 6 meses sem receber nenhum real. Então hoje vocês têm 6 meses de reserva de emergência dentro da empresa? Temos. Mais ou menos. É porque assim, esse é o objetivo final, de até 6 meses. Hoje nós temos 6 meses? Temos. Mas você tem 6 meses para deixar lá e pagar outros 6 meses e sobra? Não, ainda não temos, porque a gente ainda não conseguiu isso. Afinal de contas, são quase 9 meses de sociedade, mas nós não tivemos receita para isso ainda. Nós temos essa reserva de emergência, sim, só que ela precisa ser fomentada o tempo todo. Ela precisa ser fortificada, né? Exatamente, porque vai vencer as contas agora, do mês, no final desse mês de agosto. Nós temos dinheiro para pagar ela, mas se a gente não receber nada no mês de setembro, eu acredito que ainda dá, sem mexer na reserva do 6. Sim. Sem mexer na reserva do 6. É sempre importante isso, você tentar não mexer na reserva. Isso. A reserva de emergência é para emergência. E aí, vamos supor que no mês de outubro não tenha nenhum tipo de entrada. E aí, a gente não quer também fazer o aporte da pessoa física para lá. Então aí a gente vai ter que dar uma mexidinha lá. Porque aí é emergência. Só que aí surgiu uma ação judicial, cobrir a reserva, chegou no exato 6 meses, lucro. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então ainda, que tem sido uma característica da nossa sociedade lá? Como a nossa reserva de emergência ela está muito próxima ao que está sobrando, a gente faz a nossa divisão, nós fazemos nossa divisão ali de recebimento física, de pessoa física, né? E manda para a sociedade, o restante. E aí, a gente não tira de lá. Entendi. Você entendeu? Porque lembra que eu falei que tem uma divisão lá depois? Aí a gente não tira esse lucro, que é para justamente sobrar para ter o gasto com as despesas. Entendi. Quando a gente sentir que está confortável para poder ir lá, tirar desse lucro e fazer a divisão,
tá aqui tanto seu, tanto seu e tanto seu. Aí a gente vai fazer a retirada de lucro de lá. Por enquanto a gente fica só naquela primeira divisão até que a gente tenha conforto suficiente. Entendi. E isso é normal, gente, porque é igual ele falou, a empresa dele vai completar 8 meses agora, tá indo pro 9º mês. Então assim, é normal você não sentir a segurança ainda e eles estão tirando do bolso dele, porque ao invés de você receber o lucro que vocês poderiam receber, eles estão deixando de ganhar esse lucro para cobrir as despesas da empresa. Isso é normal, gente. Tipo, 1 ano, 2 anos. Não tenho data. Eu tô falando datas aqui, mas cada empresa tem sua planilha, cada empresa tem seu negócio. Então, tipo assim, a partir do momento que você se sente seguro para fazer essa retirada, é o momento que, eu acho que é o momento de glória, né? Então, é a hora que você fala assim, respirei, a empresa agora consegue ir sozinha. Então, eu fico muito feliz com isso. Principalmente por saber que vocês têm essa divisão tão bem planejada, tão bem calculadinha. Isso é ótimo. Matheus, eu sei que uma das coisas mais difíceis na questão da advocacia é uma coisa que a gente consegue comparar bastante com o Paulo e a Fabíola. E, por sinal, o Paulo e a Fabíola são amigos dele, tá, gente? Então, é tudo aqui, ó. Tudo ligadinho. Uma coisa que o Paulo e a Fabíola falaram na semana passada é que eles conseguem fazer um marketing maior. Às vezes não expondo o nome da pessoa, mas mostrando resultados de antes e depois de sorriso e tudo mais. Eu sei que na advocacia tem esse grande problema, que vocês têm uma ética toda a ser seguida, né? Vocês não podem falar sobre as causas de vocês, a ação de vocês. Então, assim, primeiro, como vocês conseguem fazer marketing em cima do nome de vocês? Como vocês conseguem conseguir mais clientes? E como vocês conseguem fidelizar esses clientes? Como você consegue fidelizar esses clientes? É um pouco difícil e talvez eu ainda não tenha essa resposta para te dar de forma clara e transparente, até porque eu procuro resposta para ela o tempo todo. Existe, eu já vi vários vídeos, conheço várias pessoas que falam, vocês se preocupam demais com esses regramentos, com esse modo engessado da OAB, que de fato que tem algumas regras, só que dá para fazer. É um pouquinho mais difícil. Nós não podemos, como um odontólogo faz antes e depois, a gente não pode, né, fazer o antes e depois. Não tinha o direito, Não, tava preso, não tá mais. A gente não pode divulgar a nossa decisão, sabe? Muitos amigos advogados publicavam antes no Instagram uma fotinha lá da decisão, defiro o pedido liminar, ou revogo a prisão, concedo a segurança, alguma coisa assim, né? Que é o resultado daquilo. Isso pode? Não pode. Não, tá. Não pode. Muita gente faz e não pode. Você não pode, mesmo por mais que você apague o nome da pessoa. Da parte. Não pode. Uma outra coisa que também nós pensávamos que podia e não pode, só que isso é uma especificidade do estado de Goiás. A OAB Nacional ainda não se posicionou quanto a isso. O patrocinado do Instagram. O patrocinado do Instagram aqui no estado de Goiás, ele também não pode. Então vocês não podem patrocinar nenhum tipo de... Não podemos promover. Entendi. No Instagram, no Facebook, a gente não pode pagar para as redes sociais mostrar o nosso conteúdo. Entendi. Ela fica como patrocinado e tudo mais. Não podemos. Nossa. A gente não pode utilizar dessa ferramenta. Então, o nosso código de ética, o Estatuto da Advocacia, eles são muito engessados nesse sentido. E aí, tem regramentos assim, o seu marketing tem que ser discreto. Primeira coisa que vem falando. O seu marketing tem que ser discreto. Aí o complicado é o marketing discreto. Não pode. É muito diferente de outros países, que eu já até visitei e vi outdoors enormes, sabe? Sério? E a justificativa é até pela própria profissão e para a questão de igualdade, que escritórios mais consolidados e que têm mais receita conseguem fazer um marketing muito maior do que os pequenos. Enfim, tem várias justificativas quanto a isso que a gente vai gastar longas horas falando disso. Tem muitas coisas que eu sou a favor, outras não. Mas enfim, nós precisamos seguir esses regramentos com cuidado para não sofrer represálias dentro da própria classe, né? E para não gerar uma concorrência desleal.
né? Existem brechas de gente que escapole dali e de cá, mas de forma resumida, nós podemos produzir conteúdos que visam ensinamento, né? Nós ensinarmos ou com cunho de aprendizado pedagógico, a gente pode fazer. Então, uma divulgação através de artigo, em mídias digitais ou mídias impressas, mídias, uma entrevista, conforme eu dou aqui também não tem problema. Entendi. Uma entrevista na televisão também não tem problema, já viram diversas vezes nas redes de televisão que nós temos aí, jornalistas que entrevistam o advogado, não o advogado daquela pessoa envolvida naquele fato, mas às vezes é um advogado lá para responder questões do consumidor. Né? Sim. Teve um problema lá com alguma loja específica, mas acontece. foi notícia, e aí convido aqui o fulano para poder nos responder algumas perguntas, as perguntas do telespectador, tem demais. Nós podemos fazer isso. Você promove o seu nome? Promove o nome. Então você pode fazer isso, você pode conceder uma entrevista, você pode falar na rádio, só que você fala em seu nome. Você não fala em nome do seu escritório. Entendi. Né? Então assim, tem uma série de dá para fazer. Mas é mais complicado. Entendi. Justamente por esse gesso, né, que a OAB coloca. E como é que vocês agregam, vocês oferecem um serviço, né? Vocês não oferecem um produto, vocês oferecem um serviço. E como é agregar valor ao serviço de vocês? Bom, a nossa ideia seria talvez uma proposta de valor, justamente nasceu com a sociedade. A nossa sociedade nasceu disso. Porque um propósito que eu e meus sócios temos é de atender a todos os clientes que aparecem no escritório de forma igual. Seja o rico, seja o pobre. Sim, ótimo. Né? Então nós temos esse ideal, né, de tratar de forma igual e também de forma transparente. Eu tenho uma amiga, uma amiga muito querida, Geneica, que ela fala que eu tenho um hábito de sempre conversar, tentar explicar, dar exemplo. E ela fala, eu sou sócia, eu não consigo entender. E aí eu gosto de perguntar pra você, porque você parece que pega e abre, assim, a gente consegue colocar lá dentro, sabe? Então, eu tenho essa mania de fazer com que tudo fique muito claro, tudo fique muito transparente. E isso nós incorporamos para a nossa proposta de valor. A gente quer oferecer para o nosso cliente um serviço de qualidade, em primeiro lugar, serviço de qualidade. Porque muitas das pessoas não entendem que o exercício da advocacia ele é extremamente carregado de uma responsabilidade muito grande. Porque você trabalha com o direito da pessoa. Alguma falha no seu serviço ali, que talvez nem seja proposital, por displicência, né, alguma coisa assim, pode prejudicar o seu cliente, o direito do seu cliente. A depender dessa falha, você prejudica ele requerer esse direito na justiça para o resto da vida. Eita. As pessoas não pensam nisso. Então, nós sabemos desse compromisso com o nosso cliente. Aquela oportunidade de requerer o direito dele na justiça é única. Porque se nós vamos requerer esse direito e por falha na prestação do serviço ele for negado, o cliente não vai ter outra oportunidade. Porque gera aí, já no linguajar do juridiquês, coisa julgada. Tem como você mudar. Então, assim, eu estou falando de maneira genérica, né? Porque a gente costuma dizer que no direito nunca diz nunca. Tem como, tudo depende. Tem como você fazer uma ação ali, outra aqui lá. Mas, de forma geral, é isso. Então, nós tratamos com seriedade esse direito do cliente. Esse direito, seja ele um requerimento ou uma defesa, né? Uma defesa daquele direito que tem sido violado. Nós procuramos tratar com seriedade, qualidade, eficácia, agilidade, o que já não depende tanto de nós, isso é verdade. Porque a justiça é morosa. Você pode ter certeza que dentro da nossa sociedade nós vamos trabalhar dia e noite para que você tenha um resultado mais rápido. Inclusive eu costumo dizer que eu sou o advogado contra processo, porque se eu conseguir resolver o seu problema de forma administrativa, eu resolvo ele muito mais rápido. E se vai trazer um resultado positivo para você, eu prefiro resolver dessa maneira.
Porque eu gasto menos tempo, eu posso até receber menos, mas eu gasto menos tempo também, a cliente fica satisfeita porque já resolveu. E vai me recomendar, né? Então, agilidade também está incluído nisso aí. Transparência. Transparência de que forma? Avisando o cliente de tudo que tem feito. Legal. Fornecer ao cliente senha do acesso ao processo. Nossa. Porque o processo é público e hoje é digital, você consegue acessar da sua casa. Entendi. Então, cliente, vem cá, entrei com o processo, tá aqui a senha de acesso, você consegue digitar lá o site tal. E com essa senha aqui você consegue visualizar o seu processo. Que aí não fica uma coisa escondida, né, Matheus? Porque, só o advogado que tem acesso. Não, eu também posso ir lá. E isso nos tranquiliza, porque muitas das vezes o cliente vem até nós e fala, poxa vida, e essa demora? E eu vou tentar explicar, olha, o processo está com o juiz faz tanto tempo, e o cliente duvida, e está certo duvidar, porque não entende. O cliente não entende isso. A partir do momento que eu trato com transparência e falo, olha, está aqui a senha do processo, ele tem condições de ir no processo e ver tudo que aquelas desculpas que eu tenho dado a ele, né, que não são desculpas, são justificativas, estão todas confirmadas no trâmite do processo. Né? Então, a transparência é fundamental. Eu não estou aqui para te enganar. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro com a morosidade do seu processo. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Sim. Eu sou advogado resolutivo. E eu quero que você identifique o valor desse tipo de serviço. Então, um serviço de qualidade, um serviço ágil, com transparência, prestado de forma igual, seja lá qual for o interessado. Muito legal. E isso gera valor para a pessoa, assim, igual você falou, eu não sabia que a pessoa poderia ter acesso ao processo dela, eu pensava que só vocês realmente têm acesso. Então, você saber de tudo que está acontecendo e realmente acreditar que o advogado está falando a verdade, isso é maravilhoso. Matheus, a gente uma vez conversou sobre formação de valor. Tipo, como vocês fazem para formar o valor? Por exemplo, estou chegando lá com uma ação e tudo mais. Vocês têm a OAB determina um valor? Vocês têm um valor de mercado que normalmente todo mundo cobra? Como que funciona essa formação de valor? Não preciso nos falar valores, mas como vocês conseguem formar o valor de vocês? Tipo assim, Tainara, você está chegando com essa ação, eu vou te cobrar tanto. Como é que funciona? Eu tenho uma regrinha pessoal. Mas isso tudo depende. Como na maioria das coisas do direito. Depende, como ele falou. A gente pergunta na sala de aula pro professor, assim que a gente começa ali no primeiro período da faculdade de direito, né? Professor, isso pode ser assim, sim ou não? Depende. Depende, tem vários outros fatores. E é mais ou menos assim. A OAB tem parâmetros. Ela fornece uma tabela de honorários que é corrigida ano a ano para atualizar ali com a inflação, né, e tudo mais. Então, nós temos um parâmetro a ser seguido. Eu sei que na advocacia tem muito estagiário, né? Igual você falou, quando você entrou, você já procurou um estágio. E eu acho uma coisa muito interessante no direito, é isso. O grande leque de oportunidades que você tem de ter um estágio. Eu que fiz engenharia, eu tive uma certa dificuldade. Aquela questão do indica mais, sabe? Você tem que ter alguém que já está na obra e tudo mais, então eu achava particularmente um pouco mais complicado. Mas no direito eu vejo que tem muitos ramos, né? Tem muitos amigos trabalhando em delegacia, no fórum, eu acho muito legal isso. Hoje lá no escritório, no seu escritório, vocês têm funcionários, estagiários? Engraçado, especificamente agora, não. Mas já tiveram. Já tivemos e precisamos. Aí, então, gente, quem quiser, não sei se eles estão contratando. Mas assim que a sociedade foi constituída, né, tal como ela está hoje, nós tínhamos 2 estagiários. E aí era um de manhã e outro à tarde. A primeira estagiária é do curso de Direito, o segundo estagiário não era do curso de Direito. Então, era mais um secretário, né? Entendi. Fazia os nossos serviços de correria para ali e para cá. Agora, a da parte da manhã não. A parte da manhã ela produzia peças junto com a gente fiscalizava até com o intuito de ensiná-la mesmo. E aí, durante o período de pandemia, ela optou por investir no negócio próprio da pessoa com quem ela vivia. Entendi. E aí falou, não quero mexer agora, eu quero... Até porque eu acho que ela ficou um bom tempo no escritório antes de eu entrar para a sociedade.
então ela quis ver outras áreas, o que é extremamente bom. É bom a gente passar por várias áreas durante o período de faculdade. E o segundo, que não era da área, ele estava ali porque não tinha outro emprego, conseguiu um emprego na área do curso em que ele faz e foi. E Entendi. A gente apoiou, né? Então, nesse momento, nós não temos, mas nós já passamos com esses 2 estagiários lá, um período com eles, e inclusive precisamos de pessoas qualificadas para trabalhar conosco. É claro que as pessoas que trabalham conosco nos fornecem um aprendizado muito grande, né? Então nós temos ali um perfil a adequar para o escritório, né? De preferência que sejam estagiários do curso de Direito, porque estão mais interessados na prática da advocacia, em aprender aquilo que a gente tem para ensinar, né? E vai nos ajudar muito mais. Sim. Né? Uma pessoa que ajuda no todo. Uma via de mão dupla, né? É claro. Então nós temos interesse em contratar pessoas que sejam do curso de Direito, mas aí, ó a diferenciação, que lá no passado eu fui beneficiado. Não queriam me contratar porque era do primeiro período. No entanto, me contrataram e eu consegui mostrar resultado, né? Ainda bem. E agora nós não procuramos pessoas do primeiro período. Porque nós já tivemos experiências com pessoas que são de períodos mais recentes, né? Que não têm um comprometimento com o trabalho, conforme pessoas do 5º período para frente. Entendi. Então, o 5º período é um marco, talvez, porque está na metade do curso. Então, ele é um marco para que a gente, pelo menos, tenha noção do interesse da pessoa. Porque se ela já definiu que é aquele curso que ela quer, não vai mudar de curso, ela quer investir ali, às vezes ela tem uma noção do que ela quer fazer. Então, ela vai ter interesse em trabalhar, em aprender, em absorver aquilo que nós temos para passar. Então, é mais interessante para nós, pessoas de períodos mais avançados, ali de 5º para frente, que é quem nós procuramos para poder nos auxiliar. Então, nesse momento, nós não temos, mas é sim, inclusive, uma necessidade do nosso escritório. Legal, e é bom ouvir isso porque a gente sempre fala que nós sempre comentamos que a pessoa mais importante da sua empresa é o seu funcionário. E eu acho interessante você falar que quando vocês têm um estagiário, essa pessoa agrega a vocês também. Porque às vezes a gente pensa que só a gente ensina ao outro, né? Mas não, aquela pessoa também tem muito a agregar na nossa vida, né? Então é muito legal escutar isso. Hoje nós temos, não é uma estagiária, não é uma funcionária, mas nós temos uma pessoa, né? Eu já até tratei aqui de forma de gênero, que vocês sabem que é uma mulher. Nós temos uma pessoa que trabalha conosco por interesse próprio. Ela foi prejudicada a retirar a sua carteirinha da OAB em razão da pandemia. Ela fez a primeira prova, a primeira fase da OAB, foi aprovada. E não pode fazer. Foi suspensa por conta da pandemia. Nossa Senhora. Então ela não consegue fazer a segunda fase para poder tirar a carteirinha da OAB e entrar para a advocacia, né, para a vida profissional. E ela quer ser advogada, isso ela já tem definido. Entendi. O que é muito bom, coisa que eu falei lá no início que eu não tinha. Né? Então isso ela já tem definido na cabeça dela já faz um bom tempo. E ela em casa, ela daqui de umas, ela em casa, ela falou assim, poxa vida, eu não vou ficar aqui esperando o tempo passar, eu quero fazer alguma coisa. E me ligou, eu sou o irmão do amigo dela, né, amigo muito próximo, meu irmão é muito amigo dela. Falou, olha, Matheus, não tem aí um espacinho, um cantinho pra poder ficar? Uma mesinha. Eu não quero receber nada. Eu tô indo aí para aprender. Pra poder aprender, porque eu preciso entrar pro mercado de trabalho daqui uns dias, eu não sei quando vai ser. Falei, venha. E ela veio. Primeira coisa que eu falei pra ela, nós não queremos sua mão de obra de graça. Nós não conseguimos te pagar como uma advogada contratada. Não só por ela não ser, mas ela já está na expectativa de ser. Então não faz sentido ela ser contratada como estagiária, porque nem na faculdade ela está mais. Ela já concluiu, então. Ela já concluiu a faculdade. Só está esperando mesmo a segunda fase. Foi prejudicada por conta da segunda fase da OAB. Então assim, como estágio ela não está. Como advogada ela também mas não está. Tá no meio. E aí a gente... Às vezes já estaria se tivesse passado já na segunda fase, tivesse feito a... Com certeza. E aí a gente falou, olha, vamos trabalhar em forma de parceria. Você vai receber por isso também. Porque se a gente fosse um perfil explorador, venha, você faz para nós e eu falo muito obrigado. Né? E não é isso que a gente quer. Ao contrário, a gente quer que ela se incorpore ao escritório, como hoje eu acho que ela já está conosco há quase uns 40 dias. Hoje ela está tão interessada
que perguntou esses dias como que a gente ia trabalhar a rede social do escritório, que ela sabe que nós temos. E aí eu falei, não sei, vai me ajudar? E aí ela, vamos. Nossa, muito Então, assim, tem uma preocupação em como o escritório se posiciona, em como nós nos posicionamos. Então, não escolheu, talvez ela não escolheu nós por uma mera proximidade com o meu irmão, pelo perfil até do exercício da nossa profissão, Sim. de cada um dos profissionais que lá estão. Então, nós temos o interesse em que essa pessoa agregue ao escritório, ela aprenda e também receba uma contrapartida, seja ela qual for. A gente quer que ela se sinta parte daquilo ali também. Ela não é uma sócia, mas ela precisa ser parte do escritório. Afinal de contas, hoje nós vivemos num mundo que, na verdade, desde quando começou, vive em sociedade, né? As pessoas que não conseguem visualizar dessa maneira. Mas eu dependo de você, você depende de mim. Então a gente consegue aproveitar disso e seguir em frente e tirar vantagem para todo mundo. Isso é verdade. E aí, quando ela, por exemplo, ela vai participar dessa parte, aí ela vai entrar naquela divisãozinha toda de vocês. Ela só não entra na parte da sociedade, porque ela não faz parte da sociedade. Mas ela entra naquela divisão, sim. Entendi. Legal. E, Matheus, como última pergunta, o que você fala para quem está começando? Estou começando, formei em Direito, sou bacharel em Direito, primeiro pontapé. Olha, Tainara, o que eu preciso dizer é para não desistir. Não desistir. E não pense você que vai sair da faculdade em breve, ou que já saiu e ainda não exerceu a advocacia, não pense você que você não vai pensar nisso. Você não vai pensar em desistir, porque você vai. E vai ser várias vezes. E não vai ser no início, não. Vai ser no meio, durante, o tempo todo você vai pensar em desistir. Porque eu já pensei, e foi mais de uma vez. É necessário ter muita persistência, perseverança, porque nós vivemos num país economicamente instável. Isso traz muita insegurança para nós, financeiramente falando. Então, muitas das vezes, as pessoas saem do curso de Direito na intenção de prestar um concurso para ter estabilidade. Sim. É ou não é? É. E aí, para ter essa estabilidade, para ter conforto, para ter comodidade. Por isso que às vezes o profissional liberal é mal visto, porque não tem essa segurança, né? O concurso tem suas vantagens, mas eu posso te garantir que a advocacia também tem. Então não desista. Se o seu perfil é avançar na advocacia, começar a advocacia e nela permanecer, não desista. É difícil demais, eu não vou esconder isso de vocês. É muito difícil, mas não é impossível. A gente consegue superar esses obstáculos. É correr atrás, persistir, se qualificar, importantíssimo se qualificar, definir a área de trabalho. Minha cidade é pequena, eu tenho que fazer de tudo, talvez, mas se você for reconhecido por uma área que você trabalha, você consegue peneirar um pouco mais os seus clientes e agregar valor ao seu serviço, justamente porque você tem aquela especialidade. Então, se qualifique, invista em você, invista na sua pessoa jurídica, por mais que ela seja só de fato, não seja constituída de maneira registrada, né, de maneira legal, mas trate a sua pessoa jurídica como um investimento para você e lute bastante, não desista, porque isso é extremamente necessário, a persistência e a perseverança, porque a gente vai conseguir. Com certeza. Gente, muito obrigada de coração por toda a entrevista. Amei demais. Espero que vocês também tenham gostado, porque assim, eu conheço muita história dele, mas eu ficava assim, ó, olhando, encantada novamente, porque eu sei que é muita inspiração, igual eu falei antes, muitos recomeços, e ele conseguiu, e eu tenho certeza que terão muitos outros recomeços por aí. Está só começando. Está só começando. Eu tenho aí 4 anos de atuação na advocacia, então 3. Não, 4. 4. Eu tenho aí 4 anos de exercício da profissão e
é só o início. Uhum. É só o início. A gente costuma dizer que é considerado consolidado dentro da advocacia depois de 10 anos de trabalho. Meu então Deus, eu tenho 6 anos pela frente para poder mudar muita coisa. Então, assim, eu falo para não desistir, até para me motivar, para que eu também não desista. Porque é realmente um trabalho muito árduo a se fazer. É aos poucos, né? Então, Matheus, muito obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito pelo convite mais uma vez, né? E fico à disposição para o que precisar, fico à disposição de quem acompanha o seu trabalho também, para qualquer dúvida. Será um prazer saná-la. Então ótimo, gente. Já deu abertura, agora a gente aproveita mesmo. Deu abertura, mas é isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu entro em contato com o Matheus, dou a resposta, ou passo as redes sociais para ele nos acompanhar sempre e ele responder também. Então, muito obrigada. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, estamos aqui. Até mais.